Salmo 33, vamos ficar de pé, vamos fazer essa leitura mesmo que já tenha sido feita, né? Exultem no Senhor, ó justos. Aos retos ou aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou, tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém e amém. Glória a Deus. Seja abençoada a leitura da sua palavra, Senhor nosso Deus. E que agora, Senhor, tu possas, ó Pai, falar conosco através desta palavra. Fala, Senhor. Quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Quando o Senhor fala, a terra treme, as corças de medo, de pavor, dão suas crias. Oh, Senhor, tu és poderoso. Fala, Senhor. Fala nesta manhã ao nosso coração, a cada coração, de acordo com teu plano, de acordo com teu propósito particular e coletivo para esta igreja e para cada um de nós. Que o Senhor seja glorificado, a igreja edificada e que eu seja usado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Este é mais um dos salmos que foram, na sua inspiração, dedicados à nação de Israel, ao povo do Senhor, na Antiga Aliança, ou no Velho Testamento. Por conta disso, alguns comentaristas bíblicos o colocam como pertencente aos salmos do livro 5. Não sei se você já observou, o livro de Salmos é dividido em 5 livros menores. E a última parte, o 5º livro de Salmos, dos Salmos, eles estão lá entre os Salmos 107 e o 150. São considerados, ou é considerado,
um grupo de salmos nacionais dedicados, em boa parte, talvez em sua maioria, à nação de Israel. Por conta disso, alguns entendem que esse Salmo 33, ele é pertencente ao livro 5, mas que teria sido colocado aqui, nessa posição, em virtude de ser uma resposta ao versículo 11 do Salmo 32. Versículo 11 do Salmo 32 diz assim: alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Então ele inicia, tratando dessa questão da alegria dos justos, do regozijo dos justos, do júbilo dos justos, que exultam. Os retos de coração, eles exultam na presença desse Deus e diante desse Deus, em adoração, em louvor, e em resposta à revelação de Deus na sua palavra. O Salmo tem, obviamente, aplicação à igreja, embora seja um Salmo dedicado à nação, de Israel, seja um Salmo nacional, ele tem aplicação à igreja como povo escolhido de Deus, na nova aliança, e a gente vai falar disso mais à frente. Os salmos são canções, são poesia, E este salmo é um poema que começa e termina com estrofes de 6 linhas. Do versículo 1 ao versículo 3, inicia com uma estrofe de 6 linhas e termina do versículo 20 ao 22, novamente com uma estrofe de 6 linhas. Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos fica bem em louvá-lo, 2 linhas. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas, 2 linhas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte, com júbilo, mais 2 linhas, completando, portanto, 6 linhas na abertura. No final, do 20 ao 22, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, as 2 primeiras. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. As 2 seguintes: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. As 2 finais, completando novamente, mais 6 linhas. Na estrofe inicial, do versículo 1 ao versículo 3, e na final, do 20 ao 22, respectivamente, o salmista encoraja, o salmista exorta, desafia o povo fiel, o povo escolhido, à alegria no Senhor. Então, no início, ele desafia, e no final, ele reforça esse desafio para que se alegrem no Senhor, nosso coração se alegra nesse Deus. Ele fala do júbilo. Nós devemos adorar, nós devemos louvar, nós devemos fazer uso da musicalidade, da arte, da poesia e também até da habilidade de tocar, no tangeiro. Toquem com arte e com júbilo, o que fala de você louvar a Deus efusivamente. O júbilo tem a ver com grito de alegria, com grito de louvor. Então nós temos aqui na estrofe inicial e na final um desafio ao júbilo, um desafio à alegria no Senhor, no início, sendo reforçado no final. A resposta, portanto, traduz a experiência pessoal em um hino nacional de ação de graças. Eu quero, com você, ver como foi que o poeta organizou aqui sua poesia, o seu poema. Primeiro nós temos um chamado à adoração, dos versículos 1 ao 3. É uma convocação, é um chamado à adoração. Temos aqui alguns verbos que aparecem
Repetidamente temos o verbo exultar, exultar no versículo 1, celebrar no versículo 2, louvar no versículo 2, cantar ou entoar no versículo 3 e tocar ou tanger no versículo 3. E os verbos aqui, como eu estou falando, eles ficaria talvez mais fácil de perceber na ARA, a nossa tradução antiga, revista e atualizada, que ela usa exatamente assim, exultar, né? Aparece para a gente exultem também, mas na área eu acho que está exultai, exultai, celebrai, louvai, cantai, entoai, tangei. Então a Ara usa os verbos nessa. Oh meu pai, fugiu aqui a palavra. Nessa conjugação, né? Conjugados desta forma. Então, nós temos aqui uma exortação. Os verbos aqui, colocados, distribuídos desta forma, eles refletem um chamado do povo. Obrigado pela ajuda aí na palavra que eu não estava encontrando. Refletem o chamado do povo à adoração do Senhor. Vamos adorar, exultem, se alegrem, ó justos, louvem, celebrem, cantem ou entoem, toquem com arte, com júbilo. Tudo isso reflete o chamado do povo do Senhor para a adoração. E a resposta do povo, ela toma forma de culto público. Como é que a gente responde à exortação, ao chamado para a adoração? Executando, né? Obedecendo, fazendo o que o Salmo está nos exortando a fazer. O resultado é que é culto. Quando a gente se alegra no Senhor, quando a gente louva ao Senhor, quando a gente celebra, quando a gente canta ou toca, o resultado, a consequência disso nós estamos adorando no culto público, nós estamos fazendo uso, porque ele fala até dos instrumentos aqui, toquem, né? Louvem com harpa, louvem com cânticos no instrumento, na viola de 10 cordas, na lira de 10 cordas, faça uso dos instrumentos para louvar, para bendizer, para adorar o Senhor. Temos aqui, irmãos, canção, louvor, temos aqui ações de graças, música instrumental e aclamação com júbilo, que significa gritos de alegria. Tudo isso faz parte da atitude que fica bem aos que são justificados, aos retos fica bem louvá-lo, aos justos, aos justificados, aos corretos de coração diante do Senhor, aqueles que tiveram a sua vida arrumada, que tiveram a sua vida aprumada, que andavam pendendo, cambaleando por aí, mas Deus aprumou suas vidas e agora eles vivem uma vida reta. A eles fica bem louvar a Deus, fica bem adorar o Senhor, fica bem servir a Deus com a sua arte, com a sua poesia, com a sua musicalidade, com cânticos, com louvores, fica bem. Esse cântico deve ser novo, não no sentido de inédito, necessariamente, pode até ser um cântico inédito, mas deve ser novo no sentido de ser entoado por uma consciência renovada, com uma atitude renovada, não mofada, mas uma mente renovada, uma atitude renovada a respeito de quem Deus é, do que Deus é, do que Deus faz. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, requer, meus irmãos, de nós, individualmente e também coletivamente, como igreja, requer tanto essa compreensão renovada de Deus, quanto o fervor da alegria e da arte, da poesia, da musicalidade. Se você canta, louve a Deus. Tem
pessoas que têm facilidade para cantar, né? Tem pessoas que têm facilidade para fazer divisão de vozes. Alguém começa a cantar e logo ele ou ela começa a fazer divisão de vozes. Então faça, use teu conhecimento, use tua musicalidade, use tua arte para louvar o Senhor. E o teu júbilo também, a tua alegria também. O verdadeiro louvor ou adoração requer tanto essa compreensão renovada de Deus, não mofada. Precisamos estar sempre renovando o nosso conhecimento de Deus, aquilo que a gente sabe a respeito de Deus. Precisamos estar renovando, sempre atualizando a nossa leitura bíblica, atualizando boas leituras, bons livros, aqueles livros que nos levam de volta, que nos apontam de volta para a palavra, que nos ajudam a compreender melhor a palavra. Precisamos, meus irmãos, dessa compreensão renovada de Deus, mas também do fervor, da alegria e da arte. Segunda parte, versículo 4 ao versículo 11. Começa com um porquê que nos faz entender a razão da convocação feita anteriormente. O porquê aí no versículo 4, no início do versículo 4, explica a razão, explica a convocação. Por quê que Deus deve ser louvado? Por que que nós devemos tocar, que nós devemos cantar? Por que que nós devemos nos alegrar nesse Deus? Por que nós devemos reverenciá-lo? Nós devemos cultuá-lo. Irmãos, a palavra de Deus, e aí então ele diz, porque a palavra do Senhor é reta, o seu proceder é fiel, ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Começa com a palavra, porque, meus irmãos, a palavra de Deus e o evangelho em particular despertam o louvor a Deus, porque ela nos mostra quem Ele é e por que nós devemos louvá-lo por tudo o que Ele fez e faz por nós, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Deixe marcado aqui e rapidamente abra Efésios capítulo 1. Já voltaremos para o Salmo. A palavra, como eu dizia, desperta o nosso louvor a Deus, por nos mostrar quem Ele é, e a razão, por que nós devemos louvá-lo, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz por nós, mediante Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, aqui do versículo 3 ao 14, ele nos diz: bendito ou louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvar é bem dizer, louvar é elogiar. Então elogie, bendiga, exalte, adore. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que Ele fez em Cristo, Ele nos abençoou e por isso Ele é bendito, por isso Ele é digno de ser louvado. Antes da fundação do mundo, esse Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Para quê? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós.
em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, nós fomos também feitos o quê? Herança. Fomos feitos o quê? Herança. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Qual a finalidade disso? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo. Aleluia! O selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, tudo em louvor da sua glória, tudo para louvor, tudo para a honra, para a glória desse Deus maravilhoso. Voltemos para o Salmo, irmãos. No Salmo 33, verdadeiro louvor começa com uma lista de atributos morais de Deus, conforme Ele os evidenciou na história: retidão, fidelidade, justiça, direito e bondade. Todos esses atributos morais de Deus o descrevem. Tudo isso o descreve. Onde que nós lemos aí? A palavra do Senhor é reta, o seu proceder é fiel, Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Retidão, fidelidade, justiça, direito e bondade, todas essas coisas descrevem a esse Deus tremendo, a esse Deus soberano, todo-poderoso, a esse Deus maravilhoso, que os homens precisam conhecer. Os homens precisam conhecer, meus irmãos. Antes de podermos compreender o mundo que nos cerca, o mundo ao nosso redor, nós precisamos encontrar o seu Criador e o Rei que Ele constituiu sobre os reinos deste mundo. Então o louvor continua enquanto o escritor descreve o poder criativo da palavra de Deus, versículos 6 e 7. Os céus, por sua palavra se fizeram, essa palavra que ele destacou aqui no início dessa perícope, no versículo 4. Os céus foram feitos por essa palavra, e pelo sopro de sua boca, o exército deles, aleluia, pelo Espírito também foram, a criação se completou, ele também estava lá na criação. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Ele continua louvando o poder criativo da palavra de Deus. E a palavra, meus irmãos, é assim considerada como uma expressão do pensamento, da vontade e da ação desse Deus Todo-Poderoso. Versículos 8 e 9, que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, e devem tremer. Por quê? Porque a palavra desse Deus é poderosa, a palavra é a palavra desse Deus Todo-Poderoso, pois Ele falou, e tudo aconteceu, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Quando Deus fala, as coisas acontecem, porque Ele é Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esse Deus soberano e criador, esse Deus todo-poderoso, Ele tem um plano eterno para a sua criação. O Senhor frustra os planos das nações. Os homens podem maquinar, os homens podem fazer planos, as nações podem fazer planos, mas o Senhor frustra os planos das nações.
Ele anula os intentos dos povos. O plano dele, o plano do Senhor dura para sempre. Ao contrário dos planos das nações, ao contrário dos intentos dos povos, os desígnios do coração, os intentos do coração do Senhor duram por todas as gerações. Aleluia! Porque o seu plano dura para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículos 12 ao 19. Vemos Deus na sua soberania, no seu poder. Vemos Deus operando na eleição. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Paulo também falou de herança em Cristo lá em Efésios, no texto que nós lemos. Dentre a sua criação, irmãos, Deus escolheu um povo para ser a sua herança, ou a sua possessão, conforme algumas traduções, para ser a sua propriedade peculiar. Dentre as nações criadas, Deus escolheu um povo para a sua herança, como destacado aqui no versículo 12, e que nos leva a crer na aplicação disso para a igreja, para nós hoje também. Deus escolheu um povo para a sua herança. Esse versículo 12 do Salmo 33, ele nos conecta a versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro, que Deus escolheu um povo que não era povo, para ser agora uma nação separada, uma nação santa. Vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa. Deus escolheu um povo, Deus escolheu, meus irmãos, ter um povo para ser peculiar, para ser particularmente seu, para ser sua possessão, para ser sua herança, a herança que Ele prometeu dar para o seu Filho, Jesus Cristo, o seu povo formado por judeus e por gentios, a igreja. Deus escolheu esse povo para Ele. Esse Deus, que por ser soberano tem o direito de fazer o que quiser, inclusive de escolher dentre todas as nações uma nação para chamar de sua, um povo para chamar de seu. Esse Deus que é soberano e que pode todas as coisas, que tudo governa, Ele olha, Ele vê, Ele observa, Ele contempla toda a criação, Ele contempla todos os que vivem sobre a terra. E ao examinar os seres viventes, como vemos aí do versículo 13 até o versículo 15, Deus vê a inutilidade dos meios que o mundo oferece para proporcionar segurança. Muitas vezes esse povo eleito, esse povo escolhido de Deus, ele tira o seu foco do Criador, ele tira o seu olhar e deixa de depender da soberania e do cuidado do seu Deus para colocar a sua confiança nos homens, para colocar a sua confiança na inutilidade dos homens. Veja o versículo 13, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, Ele observa todos os moradores da terra. É Ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. E Ele continua. As pessoas, em geral, costumam depender dos homens, do Estado,
para lhe proporcionar segurança. Mas Deus diz: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. Apesar da sua grande força, a ninguém pode livrar. Então, meus irmãos, Deus observa, olha, vê, contempla todos os habitantes da terra, e ao examinar todos os habitantes, ao examinar todos os seres viventes, inclusive os que são investidos de autoridade, Deus percebe e reconhece a inutilidade dos recursos, dos meios que o mundo oferece para proporcionar segurança para os homens no mundo, nas nações. Nem posição, rei, nem posição, presidente, nem posição, primeiro-ministro, nem posição, nem poder, exércitos, nem bravura, valente, nem força ou equipamento, cavalo, podem livrar. Às vezes não são capazes de livrar nem aqueles que estão investidos de autoridade dentro da própria estrutura. E nós ficamos colocando nossa esperança em reis, presidentes, exércitos, forças armadas, cavalos, tanques de guerra. Deus está dizendo, tudo isso é vão, tudo isso é nulo, inútil, se vocês colocarem a confiança e a dependência de vocês nessas coisas. Mas, comparada com essa pompa toda do Estado, força armada, material bélico, a proteção do Senhor é simples. A proteção que Ele dá aos seus escolhidos é simples. Seus olhos e sua misericórdia estão sobre aqueles que o temem. A gente vai continuar gritando, Forças Armadas, salvem o Brasil. E não seremos atendidos. Mas se clamarmos, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Seus olhos e suas misericórdias são suficientes, meu irmão e minha irmã, para que eu e você enfrentemos e vençamos tanto as ameaças eternas quanto a ameaça terrena, porque ele diz aqui no versículo 19, aqueles que temem ao Senhor, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Não é cavalo, não é tanque, não é soldado, não é general. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, os eleitos, para livrar a sua alma na morte e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Só isso. Não há rei que se salve, ele disse, não pode se salvar, como é que vai poder salvar alguém?
Se tememos ao Senhor, seus olhos e sua misericórdia atuam em nosso favor. Por intermédio desse temor reverencial, o reverente em relação a Ele, e por meio da esperança de que sua misericórdia nos guardará. Veja o versículo 18. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então, se mantivermos uma relação de temor reverente diante dele, seus olhos estarão sobre nós. Os seus olhos estarão também sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Aqueles que mantêm uma expectativa confiante nesse Deus. Não é sobre o incrédulo. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e os que confiam e esperam nele. Aqueles que creem que sua misericórdia os guardará. Que Deus nos conceda esse temor e essa esperança. Vamos para o final. Versículos 20 a 22. Antes de eu entrar no final, o apóstolo Paulo, ele diz: se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nossa esperança em Deus, nossa esperança em Cristo não se limita, não deve se limitar apenas a esta vida, né? Nós temos esperança para a eternidade, na vida eterna. Mas também não devemos ter esperança só quanto ao porvir, quanto ao futuro, quanto à eternidade. Nós devemos ter esperança que Deus nos guardará, que Deus nos livrará do mal, que Deus nos protegerá, que Deus nos sustentará, que Deus nos abençoará nesta vida. Então eles falam aqui que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Para quê? Para o futuro e para o presente, para a eternidade e para esse tempo também, para livrar a alma deles do perigo eterno, que é a morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Então, o que temerei, irmãos? O que temeremos? Se a morte chegar, eu não tenho que temer, porque eu já venci a morte por causa de Cristo. Quando a morte bater na minha porta, se chegar a hora, eu apenas passarei, ela será apenas uma passagem, eu passarei da morte para a vida, adentrarei na dispensação da eternidade. Mas se a maior preocupação desse tempo, mas e se a fome bater à minha porta? Nem a fome eu temerei. Por quê? Porque Ele vai livrar. O mesmo que me livra da morte, vai me livrar da fome, diz a promessa do Salmo. Ele vai me conservar a vida. Ele vai me sustentar. Não temas, ó pequenino rebanho. Se a morte chegar, eu não temerei. Se a morte chegar, eu não temerei. Se a morte chegar, eu não temerei.
Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Canaã celestial. Temos aqui no final, versículos 20 a 22, o coro final do louvor. Como disse o Moody, nossa alma espera. Temos aqui um coro, um refrão final do louvor. Nossa alma espera, não espera no rei, não espera no cavalo, não espera nos exércitos, não espera nas forças deste mundo. Nossa alma espera no Senhor, nossa alma espera em Deus, aleluia. O regozijo de todo o salmo, meus irmãos, de todo esse salmo 33, se baseia na espera, na confiança e na esperança dos crentes congregados, dos escolhidos, congregados, reunidos, bendizendo o Senhor, adorando a Deus no culto público. Não é a minha alma apenas, é a nossa alma que segue em frente, olhando para cima, olhando para frente e para cima, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Como diz um outro escritor, que só de raiva sumiu aqui da minha cabeça. O Carson, lembrei. O testemunho do povo do Senhor, meus irmãos, tem algumas características que a gente pode destacar aqui, nessa parte final. Primeiro, o testemunho da igreja, o testemunho do povo do Senhor tem como característica a constância, ou uma constância na esperança, como já falei, uma expectativa confiante, que não acontece de vez em quando não, mas que é permanente, que é constante, não apenas quanto ao resultado final, não apenas quanto ao futuro, quanto à eternidade, mas esperança que nos assegura que também hoje, seja qual for a circunstância, Ele é nosso auxílio e escudo, aleluia. Nossa alma espera confiantemente nesse Deus, para lá, para além e para quem? Para a eternidade e para agora, ela espera no Senhor, porque também hoje, seja qual for a circunstância, Ele é o nosso auxílio e escudo. O testemunho da igreja, nosso testemunho, o testemunho do povo do Senhor, ele tem como característica, deve ter como característica também, alegria na confiança. O coração alegre é produto da confiança baseada no que o Senhor revelou a respeito de si mesmo, seu nome e do seu caráter santo, pelo que Ele não pode jamais negar a si mesmo. Então, o versículo 21 nos diz: nele nosso coração se alegra. Não é no rei, não é no presidente, nem nesse, nem naquele, no Senhor, em Deus, o nosso coração se alegra, porque nós podemos confiar naquilo que é imutável, naquilo que permanece, naquilo que é infalível. Nós confiamos no seu santo nome. Deus não muda, meus irmãos.
Seu nome é bom, seu nome é poderoso, seu nome é grande, seu nome é excelso, seu nome é eterno, o seu nome está acima de todos os nomes. E o seu caráter é santo. E ele não pode jamais negar a si mesmo. O testemunho da igreja, nosso testemunho, o testemunho do povo do Senhor, também deve ter como característica dependência da oração. Não confiamos no rei, no cavalo, no exército, mas também não confiamos no nosso umbigo, não confiamos na nossa própria sabedoria, é furada. Nosso testemunho deve envolver dependência da oração. Versículo 22, por isso, o salmista encerra com uma oração. Seja sobre nós, Senhor. Seja sobre nós a tua misericórdia, como nós esperamos. Assim seja. A bondade de Deus, meus irmãos, é inerente a tudo aquilo que Ele faz. No versículo 5, o salmista falou disso. Embora não seja fácil para a gente, nossos olhos estão tão fixados neste mundo, nos noticiários da televisão, dos jornais, da internet, que quando a gente vê a Bíblia dizendo a terra está cheia da bondade do Senhor, logo a gente coloca uma adversativa na sequência, por nossa própria conta. A terra está cheia da bondade do Senhor, mas nós temos visto tanta tragédia, né? Tanta chuva, tanta inundação, tanto deslizamento, não muda nada, a terra continua cheia da bondade do Senhor, embora a gente encontre também tragédias por aí. A terra dos viventes é um lugar tão perigoso. Eu brinquei certa vez, falei, a terra dos viventes deveria se chamar a terra dos morrentes, porque é tanta morte. Só o terremoto, né? Terremoto lá na Síria e na Turquia já beira 30 mil mortos. E centenas de milhares de desaparecidos. Mas isso não muda. Isso não muda. É lamentável, é trágico, é triste, mas isto não ofusca a grandeza desse Deus, a grandeza da sua bondade e a grandeza da sua terra, de toda a terra que Ele criou. A terra continua estando cheia da bondade do Senhor. A bondade de Deus é inerente a tudo que Ele faz. E essa bondade, ela é porção específica do seu povo eleito, do seu povo escolhido, da sua herança. Versículo 18, portanto, abarca isso. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, e aqui sua misericórdia inclui toda a bondade com a qual Deus tem e da qual Deus tem enchido toda a terra. A bondade do Senhor é para nós também, é para nós também. Então, meus irmãos, eu concluo com essas palavras. Orar para que essa misericórdia seja sobre nós
engloba todas as nossas necessidades numa única petição. Quando a gente recebe uma notícia desagradável, o que a gente diz? Deus, tem misericórdia. Misericórdia, Senhor. Seja sobre nós a tua misericórdia. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Essa dor que não passa, essa fome oculta da alma. Essa tristeza que aperta o peito, essa angústia. Esse sono que não vem, eu preciso dormir, descansar. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. Eu espero isso todo dia. Seja sobre mim a tua misericórdia. Deus é bom. Eu terminei a mensagem, tá? Vou fazer um apêndice aqui rapidinho. Saímos cedinho para o hospital, era para termos chegado estou lembrado, mas acho que era 6h30, que era para chegarmos no hospital. Peguei um trânsitozinho, atrasamos um pouco na saída e chegamos lá às 7 um pouco, 7h30, 7h20. E estacionei, entreguei o carro lá, né, para o estacionamento e fomos aguardar, né, daqui a pouco chegou anestesista, chegou médico e tal. E eu aguardei, né, a notícia quando ela entrou no centro cirúrgico, quando saiu, quando foi para o quarto. Eu queria ir lá dar um beijinho nela antes de vir embora. Me informei sobre a questão do estacionamento, que não era barato, né? Era mais interessante pagar uma diária inteira na sexta-feira, porque só a primeira hora do dia R$24 e a diária R$35. Eu peguei o papel do estacionamento e enfiei num dos bolsos. Eu costumo juntar notinha, eu vou pagando as coisas, vou pegando nota, vou enfiando no bolso. E eu estava com um monte de nota no bolso direito. Então eu vim para casa na sexta-feira, acompanhando com a Jaque ficou lá. E antes de sair no sábado, falei, quer saber? Vou tirar essas notas todas do bolso, vou deixar em casa. Deixei dentro da agenda, falei, depois eu vou classificar lá, eu vou fazer lançamento delas. Deixei dentro da agenda, na mochila, e deixei a mochila em casa. E fui. Quando eu estava chegando para entrar no estacionamento da clínica, eu pensei, meu Deus, o papel do estacionamento. Porque eu tinha pago a diária e ela colocou diária válida até 7h05 da manhã de sábado. Falei, pronto, como é que eu vou provar que já estive? E bateu um gelinho, né? Fiquei nervoso. Meti a mão no bolso, tirei o dinheiro, confirmei que não tinha nada, né? Enfiei a mão no outro bolso. Não veio nada. Falei, pronto. Aí enfiei de novo, mais para o canto. Eu tinha colocado o papel do estacionamento só no bolso esquerdo. Não sei por quê. Mas eu lembrei da misericórdia do Senhor. Falei assim, eu entrei na clínica glorificando o Senhor. Senhor,
O Senhor é tão bom. Eu sabia que eu não ia ter cabeça, que eu ia fazer essa besteira, essa barbeirada, ia tirar as outras notas, os outros papéis. Deus cuida da gente em cada detalhe, as mínimas coisas. Ele é bom. Seja sobre nós a sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes, Senhor, o que nós necessitamos. E obrigado porque já fizeste provisão para isso, por saberes que nem mesmo sabemos orar como convém. E já fizeste provisão para que o Espírito interceda por nós. Obrigado. Tua graça seja sobre a vida do teu povo, sobre nossa vida. Tu és o nosso auxílio, o nosso escudo. Ainda que eu não tenha um exército para me guardar, para me proteger, ainda que eu não tenha o poder público para garantir a minha segurança, as forças auxiliares presentes em todas as comunidades, em todos os lugares, ainda que não haja isso, eu sei que sobre todas as circunstâncias, Tu és Deus, Tu és Deus, o nosso auxílio e escudo, e nós podemos esperar em Ti. Obrigado, nosso Deus, por Tua bênção. Obrigado por esta manhã. Amém. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé.